E aí, gente, professor Epifânio Cavalcante, dando início aqui ao nosso projeto da Maratona FGV em 5 dias. Vamos hoje dar conta de mais alguns temas relevantes: oligarquia Scioli, o Ceará na era Vargas, Caldeirão, LCT e outras cositas más que a prova pode te exigir. Então, eu vou ler a questão, gabaritar e fazer os possíveis comentários, beleza? Então, bora lá. Primeira questão. Diz assim: nem a construção do teatro, nem as tentativas de instalar o abastecimento de água e esgoto, ou mesmo o embelezamento da cidade, promovido pela Intendência Municipal, impediram o crescente descontentamento da população contra o governo de Nogueira Scioli. Com relação ao governo de Nogueira Scioli, presidente do Ceará até 1912, podemos assinalar corretamente que, item A, apesar de impopular, Scioli consegue manter-se estável no poder estadual, até a descoberta de fraudes e outras irregularidades administrativas, o que provocou a intervenção do governo federal. B, durante a campanha eleitoral de 12, passeatas de oposição, duramente reprimidas pela polícia, são um estopim para uma grande insurreição popular que cerca o palácio e obriga Scioli a renunciar. C, após a intensa campanha de desgaste político, o movimento oposicionista consegue eleger pacificamente seu candidato ao governo do estado, Franco Rabelo, empossado respeitosamente por Scioli. D, diante das manifestações populares exigindo a renúncia de Scioli, se retira do governo para retornar mais forte que nunca em 14, com a sedição de Juazeiro. Eu vou primeiro gabaritar, dizer para ti que a gente marquei com muita segurança que o item a ser marcado é o item B de bola. E aqui eu vou fazer um breve mapinha mental para que você nunca mais esqueça qualquer coisa sobre a oligarquia Scioli, beleza? Bora lá. O que é que nós temos aqui, meu querido? A oligarquia Scioli. Beleza? Período de atuação desse moço como líder máximo do Ceará entre 1896 e 1912. Certo? Quando a gente diz oligarquia, estamos tratando de um determinado grupo, né? É um grupo minoritário que comanda a cena política local. Oligarquia é isso, beleza? E aqui eu vou direcionar algumas características do governo de Nogueira Scioli. Bora lá. Primeira coisa, a gente pode dizer que estamos tratando de um governo com uma articulação nacional. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que durante grande parte do tempo, Scioli tinha as bênçãos das oligarquias superiores. São Paulo, Minas Gerais, até Rio Grande do Sul em dado momento. A gente, assim, conclui que o Scioli é bem relacionado com a tal política dos governadores. Beleza? Política dos governadores. Beleza? Ok? Então, ele recebia apoio das instâncias superiores, da instância federal, e isso é óbvio que o ajudava. Além disso, é bom salientar que
ele tinha um relativo controle das lideranças do interior do estado, certo? Do interior. Então, o Accioli se valia muito bem de uma prática chamada de coronelismo, que vocês conhecem, coronelismo, beleza? O que é o tal do coronelismo, portanto, professor? É o controle eleitoral exercido pelos grandes fazendeiros. Destacando, controle eleitoral exercido pelos grandes fazendeiros, beleza? Coronelismo. Galera, outra questão muito fundamental é a seguinte: o Accioli fez acordos com os principais grupos econômicos locais. Os principais grupos econômicos locais. Certo? Por exemplo, as grandes casas de comércio, as grandes casas de importação, o Accioli vai, estabelecendo contato. Tanto é que essas casas chegavam a emprestar dinheiro ao governo, emprestar dinheiro ao Estado. A mais famosa, a casa Boris Feres, certo? E aí, a gente também ainda pode destacar que o governo Accioli, ele mantinha uma prática de nepotismo, autoritarismo, corrupção, certo? Perseguição aos opositores. Tudo isso aqui, gente, marca o governo Accioli. Beleza? Tudo isso aqui marca o governo Accioli. Nepotismo, autoritarismo, corrupção, perseguição aos opositores. Destacando a você que o Accioli, ele vai consolidando problemas ao longo de seus mandatos, certo? E aí, ele, pautado no prestígio nacional que ele tinha, ele, mesmo com um governo muito ruim, com um governo muito débil, por exemplo, cara, não havia limites para essa prática de nepotismo do Accioli. Gente, o Accioli vai conseguir aprovar uma lei de estabilidade aos funcionários de indicação dele, galera. Certo? Destacando, o nepotismo dele vai ser inclusive incluído em uma lei estadual. O Accioli, repito, era de voadora. Eu costumo dizer que ele não era ladrão, não. Ele se amostrava. Entendeu? Os casos famosos de corrupção da linha telegráfica, das pontes que ele encomenda da Europa e que nunca chegam ao Ceará. Tudo isso merece destaque. Certo? Além disso, alguns casos ganham a imprensa local e nacional. Por exemplo, um caso chamado de caso da vacina, onde o Accioli, em vez de empreender uma campanha de vacinação, esculhambava a vacina e o vacinador, que era o tal do Rodolfo Teófilo. O Accioli, ele consegue instrumentalizar cada instituição que chega ao Ceará. Por exemplo, o Ceará, no comecinho do século XX, vai receber a sede do IFOX, ou da IFOX, que é a Inspetoria Federal
de Obras contra a Seca, que vai virar depois DENOX, certo? Repetindo aqui o termo, Inspetoria Federal de Obras contra a Seca, que depois vira o DENOX. E o Scioli conseguia ali, né, manter um controle, indicar nomes para cargos nessa instituição, entende? Só que vai rolar uma parada que vai abalar o poder do Scioli. Aqui, gente, começa a tal política das salvações. Beleza? O ano era 1910. Professor, e o que era essa política das salvações? Gente, inicialmente, essa política era o conjunto de intervenções que deveriam ser feitas para tirar do poder as antigas oligarquias. Intervenções para tirar do poder as antigas oligarquias. Dentre elas, óbvio, a oligarquia Nogueira Scioli. Eis a questão. O nome indicado para a retirada da oligarquia Scioli do poder foi o nome de Franco Rabelo. Rabelo vai receber o apoio de grande parte de Fortaleza, né? Fortaleza já se consolidava como centro opositor a Nogueira Scioli. Em especial, os chamados setores médios, ou como queira chamar, a classe média. A classe média não era favorecida por Scioli, se sentia marginalizada da participação no poder, tinha relativa instrução, conhecimento, lia jornais. Então, galera, meu irmão, bora tirar esse cara do poder. Destacando que mesmo antes das salvações, né, o Ceará enfrentava, vez ou outra, uma crise, uma indisposição em relação à oligarquia, greves, manifestações e tal. Até que, num dado momento, uma organização chamada de Liga Feminina Pró Rabelo organiza uma passeata para declarar apoio a Franco Rabelo, portanto, criticar Nogueira Scioli. Essa manifestação deveria sair da Praça Marquês de Herval, atual Praça de Alencar, e até a Praça do Ferreira. Quando chega na Praça do Ferreira, tinha lá tropas fiéis ao Scioli para receber a galera. Houve confusão, tiroteio, pá. Algumas crianças foram mortas. Eis a questão. População que já era insatisfeita com Nogueira Scioli, agora não tem mais perdão. Fortaleza, por aproximadamente 5 dias, vira uma praça de guerra. Gente de outro município chegando em Fortaleza para tentar tirar do poder Nogueira Scioli. O Palácio do Governo é cercado, a água é cortada, a energia também, né? A tendência era, meu irmão, vamos matar ele na unha. Tropas fiéis ao Nogueira Scioli saíam nas ruas atirando aleatoriamente nas casas das pessoas, até que a situação fica insustentável. O genro de Scioli, chamado de Francisco Sá, o convence, ei, velho, ei, dá mais não, vou pegar o beco. Scioli vai-se embora. Só que Scioli não se dá por vencido. Tanto é que 2 anos depois, ele tenta voltar ao poder em um evento chamado de Sedição de Juazeiro. Isso com o apoio do Padim Paiciço e de uma figura política chamada de Floro Bartolomeu. Beleza? Voltemos à questão. Olha o item B. Na primeira. Durante a campanha eleitoral em 12, passeatas de oposição duramente reprimidas pela polícia são o estopim para uma grande insurreição popular que cerca o palácio e obriga a Scioli a renunciar. Portanto, primeira questão, item B de bola. Bora para a segunda. Presidente do Estado, Nogueira Scioli. Secretário do Interior, José Scioli. Diretor de Seção, Lindolfo Pinto, sobrinho de Scioli. Academia de Direito, diretor, Nogueira Scioli. Vice-diretor, Tomás Pompeu, cunhado de Scioli. Liceu do Ceará, professores, Tomás Scioli e Jorge Souza, genro de Scioli.
Então perceba que ele tomava de conta de todos os cargos, né? Aí diz assim a questão. Considerando a estrutura de poder no Ceará durante a Primeira República, sugerida no quadro, podemos concluir que, e tem não podemos afirmar que no Ceará se chegou a constituir uma oligarquia aciolina. Pelo amor de Deus, né? O cara fica anos no poder, todos os quadros, todas as funções são dele, de indicados da família. Então, claro que o Ceará foi uma oligarquia. E tem é falso. No sistema oligárquico, o público se confunde com o privado. Gente, indubitavelmente, é uma marca da oligarquia. O nome disso é patrimonialismo, né? Quando o bem público é tratado como se fosse algo privado, algo particular. Então, 2 é verdade. 3. A prática do nepotismo era recorrente e demarcava de maneira exclusiva o governo do Ceará. Não, gente. Não era só o Ceará que era praticante do nepotismo, né? Era uma marca das oligarquias em todo o Brasil. Portanto, apenas 2 é correta. Segunda questão, item A. Exatamente, item A. Beleza? Apenas 2 é correta. Terceira questão. Tem o mesmo texto, aí diz: considerando a estrutura de poder do Ceará, aí as opções. Item 1. A estrutura de poder oligárquico se estabelece sem vinculação com o nepotismo. Mentira. Oligarquia e nepotismo são quase que irmãos gêmeos. 2. No Ceará, Estado membro de uma república liberal, observava-se a democratização das funções públicas. Não dá, né, gente? As funções públicas eram ocupadas por indicações de Nogueira Scioli, principalmente membros da família e os agregados que chegavam, né? 2 é falso. 3. A corrupção foi recorrente durante o comando da oligarquia Scioli. Então, a gente marca aí o quê? Apenas 2 é correta? Não. Todas são corretas? Não. Apenas 3 é correta? Exatamente. Item C. Apenas 3 é correta. 1 e 2 são falsas, apenas 3 é correta. Beleza? Então, na terceira questão, item C de casa. Quarta. Sobre a sedição de Juazeiro, é correto afirmar que... Bora lá. Se a gente já entendeu como é que o Scioli vai sair do poder, a gente pode dizer o quê? O Scioli, ele sai do poder com uma revolta popular. Beleza? O ano era 1912. Ok? Vimos que o governo de Scioli não lidou muito bem com manifestações pró-oposição, manifestações pró-Rabelo, o Palácio do Governo é cercado e o Scioli não tinha outra escolha que não renunciar, pegar o beco, vazar e se embora. Só que o Scioli era insistente, era chato. E aí ele pensa de como voltar e tal. E ele vai buscar apoio. No caso, principalmente 2 figuras muito famosas. Vou colocar aqui para vocês, ó. A sedição de Juazeiro. O ano era 1914. O ano era 1914.
Beleza? Na prática, o que é a sedição de Juazeiro? Para a gente ser rápido, sucinto, assertivo. A sedição de Juazeiro é a derrubada de Franco Rabelo do poder. Ponto. É isso. Mais uma vez. O que é a sedição de Juazeiro? É a derrubada de Franco Rabelo do poder. Aí a gente pode aprofundar esse conhecimento. Quem foi, quando foi, que estratégia utilizou, certo? Mas de maneira assertiva. A sedição de Juazeiro é a retirada de Franco Rabelo do poder. Então bora lá. A retirada de Franco Rabelo do poder. Certo? Franco Rabelo do poder. Beleza? E é isso. Eis a questão. Qual foi a estratégia utilizada para tal? Bora lá. Temos aqui a articulação de 3 figuras importantes para o Ceará. O Accioli, é claro, mais o Floro Bartolomeu, mais o Padim Padicício. Beleza? Tá aí, ó. Aí a gente vai compondo a informação, né? Se a sedição de Juazeiro é a retirada de Franco Rabelo do poder, quem o fez? Quem organizou? Accioli, Floro Bartolomeu e Padre Cícero. Tá vendo? Vai ficando tudo às claras para você. Tá ficando tudo bonitinho. Se eles fizeram com qual argumento? Declararam a ilegalidade do governo de Franco Rabelo. Ó. Declaração de ilegalidade do governo de Franco Rabelo. Professor, mas como é que eles fizeram isso? Do nada diz que é ilegal e pronto? Não. Eles tinham ali um argumento interessante para declarar essa ilegalidade. O tal do Franco Rabelo não teve sua vitória declarada pela Assembleia. Certo? À época, o cara ganhava a eleição, a Assembleia tinha que ratificar a vitória. Ó, o cara ganhou mesmo e tal, a gente reconhece, por aí vai. Até hoje, nos Estados Unidos é assim, né? O presidente ganha a eleição, mas o Senado tem que dizer, ó, a gente reconferiu os votos, tornar público aqui o voto dos delegados e o fulano de tal ganhou. Se o Franco Rabelo não teve a sua vitória declarada pela Assembleia, enfatizo ao argumento da ilegalidade. Certo? O argumento da ilegalidade era fundamentado mesmo, certo? E aí os caras convocam uma reunião extraordinária, uma reunião da Assembleia Legislativa em Juazeiro. Beleza? Uma reunião da Assembleia em Juazeiro. Ok? Dizendo que, olha aí a ideia dos caras, a capital
não seria mais Fortaleza. A capital seria Juazeiro. Claro que isso foi uma armadilha para atrair o abestado do Franco Rebelo. Aí lá vai o Franco Rebelo, ó, eu vou aí tomar satisfação. Franco Rebelo e suas tropas partem para Juazeiro. É claro que Padre Cícero, Floro Bartolomeu e Accioli esperavam tal acontecimento. Mandaram cavar uma enorme vala na entrada da cidade, chamaram aquela trincheira de o Círculo da Mãe de Deus. Accioli tinha como apoio o Padre Cícero, que por sua vez tem a missão de convencer o povo a lutar em nome dessa causa. Causa que não era do povo, causa que era de Nogueira Accioli. Eis a questão. O discurso religioso fundamenta, convence, arrasta esse povo. O povo vai para as ruas para dizer: é a guerra do bem contra o mal, é a guerra de Deus contra o do demônio. Os de Juazeiro eram os de Deus, pensavam eles. Os de Fortaleza eram os do capeta, do capiroto, do bicho velho, do tranca-rua. Negada, peia vai, peia vem, peia vai, peia vem. O exército de Juazeiro era maior, contava com mais de 5 mil homens. Franco Rebelo teve que botar o rabinho entre as pernas, bater em retirada. As tropas saem de Juazeiro, vêm até Fortaleza e conseguem tirar do poder Franco Rebelo. O candidato salvacionista foi retirado e as oligarquias cearenses vão se reorganizar no poder. O nome disso é sedição de Juazeiro. Gente, tu escutando bem esses comentários e visualizando esse mapinha mental aqui, meu camarada, minha camarada, você vai até para a Lua, que dirá acertar as questões da FGV, beleza? Você com esse conhecimento e mais R$20 no bolso, você lancha em qualquer lugar. Não, qualquer lugar não, na maioria deles, beleza? Aí diz assim, é correto afirmar que, item A, o conflito pôs em confronto, de um lado, grupos conservadores urbanos, liderados pela Igreja Católica. Gente, os grupos urbanos, a maioria não eram conservadores, eles eram liberais, eles eram progressistas. Está errado o item A. B, a sedição foi uma reação contra a intervenção militar que visava transformar o Ceará num polo de produção cerealífera. Nada a ver. C, originou-se do confronto de interesses vinculados à indústria e exportação com interesses produtores de bens duráveis. Não é nada a ver. D, era liderada pelo alto clero da Igreja Católica, que da cidade de Juazeiro tentava depor o Padre Cícero, que tinha criado uma cisão no catolicismo. Também não. E, opôs a classe média e os comerciantes, apoiados por fazendeiros contrários a Accioli, aos interesses agrários tradicionais, apoiados por Padre Cícero. Bora lá. Eu disse a você, neste instante, que o centro de oposição a Accioli era Fortaleza, que é um centro urbano. Portanto, na quarta questão, marcamos aí o item E. Sobre o episódio conhecido quinta como sedição de Juazeiro, é correto afirmar que, apesar de uma motivação política ter se originado na capital do estado, não foi. A sedição de Juazeiro começa em Juazeiro, né? B, a luta dos sediciosos contra Rebelo ultrapassou o Cariri. Os revoltosos marcham sobre Fortaleza, derrubam Franco Rebelo e restabelecem os interesses das oligarquias cearenses. Acabei de dizer isso para ti, meu querido e minha querida. Olha aqui como é que começa, ó. Retirada de Franco Rebelo do poder. É ou não é? Eu disse que as tropas vêm a Fortaleza, no caminho, quebrando tudo, e restabelecem as oligarquias. Portanto, quinta questão, item B de bola. Sexta questão. O filme For All, para todos, lançado em 98, trouxe aos cinemas
alguns aspectos da presença de militares norte-americanos em algumas cidades brasileiras, Fortaleza e Natal. Durante a Segunda Guerra Mundial, assinale a alternativa que expressa corretamente algumas mudanças sociais desencadeadas pela presença de militares norte-americanos em Fortaleza. Item A. Os militares trouxeram costumes degradados, fazendo aumentar a prostituição, a criminalidade e o vício ao jogo. Gente, eu mesmo, quando li essa questão pela primeira vez, fiquei pensando que era o item A. Certa feita, eu até gabaritei como item A. Onde é que está o erro aí? É quando tu associa os americanos à criminalidade e ao vício do jogo. Entende? Que eles eram criticados por serem boêmios, festeiros e tal, que, inclusive, traziam, digamos, a perversão, as boas moçoilas, né? Então, socorria. Mas aí já dizer que eles são criminosos e vício ao jogo, esses termos estão mais vinculados, sabe a quem? Aos flagelados da seca, tá bom? B. A base norte-americana ficou isolada? Não, havia interação, não era num bairro tão longe. Os soldados americanos iam constantemente para as festas, tinha um lugar, né, de reduto, tá certo? Então, B tá falso. C de casa. Novos costumes, novos comportamentos e novos hábitos foram adquiridos por alguns setores da cidade, diminuindo a influência francesa que ainda predominava. Gente, sexta questão, item C de casa. O cinema americano vai influenciar demais. A presença deles, né, bebendo uísque, trazem a revolucionária Coca-Cola, o jeito de vestir, de falar e tal. Então, é inegável que a presença dos soldados aqui em Fortaleza, né, a partir da base do PC, muda muitos hábitos, em especial de quem frequentava as áreas centrais, né? Os americanos, eles viram, tipo, relevantes, visados, entendeu? Por isso que, nessa questão, a gente marca item C. Sétima questão. No contexto da Era Vargas, foi o primeiro nome indicado para ser interventor e teve sua gestão marcada pela continuidade das práticas clientelistas, típicas do período oligárquico. Aí tem os nomes, né? Carneiro de Mendonça. B. Menezes Pimentel. C. Moreira Lima. D. Fernandes Távora. E. Floro Bartolomeu. Bora lá. Gente, vamos para outra temática fundamental, enveredar nesse tema. Professor, qual é o tema? O Ceará na Era Vargas. Bora aqui. Meu amoreco, minha amoreca, presta atenção. Era Vargas. Qual é o período, professor? 30 até 45. De 1930 até 1945. De buenas? Acredito eu que sim. Isso aqui você, já deve estar aí craque no tema. Meu querido e minha querida, você tem que lembrar o seguinte. A Era Vargas é o período imediato após a República Oligárquica. Tranquilidade? Mais uma vez. A Era Vargas é o período imediato após a República Oligárquica. E a Era Vargas é iniciada com uma parada chamada Revolução de 30.
Revolução de 1930. Tal revolução, meu lindo e minha linda, está totalmente vinculada a um movimento chamado de tenentismo. Beleza? Tal revolução está vinculada a um movimento chamado de tenentismo. Para quem não lembra, mas vai consolidar agora a ideia, o que é o tenentismo? É um movimento de moralização política. Beleza? É um movimento de moralização política. Certo? Portanto, olha aí, em tese, pelo menos, não se trata apenas de tirar as oligarquias do poder. Se trata de fazer um novo tipo de governo, marcado pelo quê? Olha aqui, pela moralização política. Por exemplo, bora lá. Gente, os tenentes seriam contrários ao voto de cabresto. Os tenentes seriam contrários à troca de favores. Os tenentes seriam contrários ao clientelismo, ao nepotismo. Perceba, qual é a proposta? A gente fez uma revolução em nome da moralização política, certo? Dito isso, lembre do seguinte: se eu estou falando de Vargas, obrigatoriamente eu estou falando de centralização política. Beleza? Mais uma vez, se eu estou falando de Vargas, eu estou falando automaticamente da centralização política. Como assim, professor? Cara, se o Vargas quer centralizar o poder, ele quer tirar a influência das antigas oligarquias. Certo? Então, ó, centralização política. Retirar a influência. Retirar a influência das antigas oligarquias. Certo? Beleza? E é aí que nós vamos ter o quê? A nomeação de interventores. Então, nessa lógica centralizadora, nessa lógica de retirar a influência das antigas oligarquias, qual era a proposta? Nomeação de interventores. Nomeação de interventores. Beleza? Ok. Quem são interventores? Pessoas da confiança direta de Vargas que iriam exercer o cargo de governador. Beleza? Mais uma vez, quem são interventores? Pessoas da confiança do Vargas que iriam exercer o cargo de governador. Em tese, pelo menos em tese, da onde deveriam sair os interventores? Ó, aqui, gente, ó. Certo?
era do tenentismo, era das pessoas que defendem a moralização política, que deveriam sair os interventores. Era meio que um pacto, né? Se os tenentes fizeram a Revolução de 30, os tenentes têm que participar do poder na forma de interventores. Meu lindinho, olhe bem para esse esquema, consolide as informações, que meu chapa vai ser salvo, viu? Repetindo, da onde deveria sair interventores? Do tenentismo. Dos que defendiam a moralização política, certo? E aí o que nós temos aqui? É o seguinte, no caso cearense, destacam-se 3 nomes. Bora lá. Fernandes Távora, Carneiro de Mendonça, Carneiro de Mendonça e um tal de Menezes Pimentel. Esse aqui tem uma história mais particular. Depois a gente se atém ao Menezes Pimentel, que eu vou botar aqui até um asterisco neste fio de uma égua, certo? O que aconteceu? O Fernandes Távora já começou errado. Só é por quê? Ele era um civil. Pessoal, ser civil é errado? Não, de maneira alguma. Errado é, em tese, da onde deveriam ser interventores? Do tenentismo, militares. Então, o Ceará já começou meio de banda, já começou meio torto. O interventor não era o militar, o interventor não tinha origem no tenentismo. O Fernandes Távora, sabe, não entendeu muito bem, ou não quis entender, que a lógica da Revolução de 30 era mudar as práticas do antigo modelo, das antigas oligarquias. Resumindo, continuidade do modelo político anterior. Do modelo político anterior. Professor, dê exemplo aí. Bora lá, gente. O tal do Fernandes Távora continuava o modelo anterior porque ele fazia o quê? Clientelismo, nepotismo, certo? Envolvimento em denúncias de corrupção. Tudo que a Revolução de 30 criticava, o Fernandes Távora continuou fazendo. Por isso que a pressão pela renúncia foi gigantesca, né? Pressão pela renúncia. Certo? Ok? O que é que nós temos aí, meu querido? Um primeiro mandato de interventor varguista, relâmpago. Durou nem um ano. Aí depois dele é indicado Carneiro de Mendonça. Esse sim já tinha mais a ver, já tinha mais relação com o propósito da Revolução de 30, já tinha ligação com o movimento tenentista. Certo? O Carneiro de Mendonça, ele é um cara que tenta conciliador. No caso,
os interesses das antigas oligarquias, mas também sem desprezar por completo as oligarquias locais. Professor, como assim? Bora lá. Entenda. Tem como Vargas e seu governo simplesmente tirar de atuação todos os ricos poderosos de outrora? Não dá. Certo? Então, o pós-revolução é também uma fase de adaptação que Carneiro de Mendonça, interventor varguista no Ceará, deveria fazer. Qual foi o erro de Fernando de Távora? Pensar que tudo era igual. Ele nem disfarçou, ele nem negociou, ele nem tentou dar uma aparência de mudança. Por isso que ele cai em menos de um ano de mandato. Beleza? Bora para a leitura. Ó, eu vou ler de novo para vocês aí a 7ª questão. No contexto da era Vargas, foi o primeiro nome indicado para ser interventor e teve sua gestão marcada pela continuidade das práticas clientelistas, típicas do período oligárquico. Gente, tu tá vendo como o comentário ele usa os termos que a questão aborda, né? Coloquei aqui para vocês, ó, Fernando de Távora, continuidade do modelo político anterior, clientelismo, nepotismo, corrupção. Então, na 7ª, marquemos item D de doidinho. 8ª. São afirmações verdadeiras sobre o Ceará no contexto da era Vargas 30-45. Bora lá. Ocorreu um avanço significativo dos partidos de esquerda, principalmente devido à atuação do PCB, Partido Comunista Brasileiro, em Fortaleza. 2. Um é falso, já eu explico por quê. 2. O segundo interventor do Ceará foi Carneiro de Mendonça, que assumiu o poder com a missão de conciliar os interesses ligados aos grupos advindos da Revolução de 30 com os das oligarquias locais. Ok, 2, jug-jug, lindinho, cheirosinho, bonitinho. 3. Em 32, na gestão de Carneiro de Mendonça, o Ceará enfrentava mais uma grave seca. Para evitar, ou pelo menos diminuir o número de retirantes que chegavam à Fortaleza, foram construídos campos de concentração, acampamentos murados ou cercados em áreas como Senador Pompeu, Ipu, Quixeramobim e Pirambu. Galera, 2 e 3 são corretas e tem D de dado. Então, bora lá. Por que durante a era Vargas não pode ter ocorrido um avanço do Partido Comunista? Bora lá. Galera, no contexto da era Vargas, nós tivemos um processo de radicalização política. Beleza? Mais uma vez. No contexto da era Vargas, nós tivemos um contexto de radicalização política. Professor, como é que foi isso? Bora lá. Seguinte. Anos 30, certo? Anos 30 no mundo. O que estava acontecendo nos anos 30? Ó, de um lado, os chamados fascistas, beleza? Do outro, os chamados anti-fascistas.
fascistas. Ok? Fascistas e antifascistas. Dentro do grupo chamado de antifascistas, claro, eu tinha aqui, gente, ó, o Partido Comunista. Certo? O Partido Comunista. Beleza? Brasileiro, né? Vamos dar o nome completo do partido? Partido Comunista Brasileiro. Criado desde 1922. O que acontece? O PCB, ele foi repetidas vezes colocado na ilegalidade. Certo? Bora lembrar aqui do seguinte. Vargas tinha uma pretensão democrática, uma pretensão pluripartidária, mas de jeito nenhum. Em especial, dentro de um contexto chamado de intentona comunista. Professor, como assim? É o seguinte. Rolou um evento, ó, intentona comunista. O que foi isso? A galera ligada a uma força política, a uma agremiação política chamada de ANL, Aliança Nacional Libertadora. Tentaram tirar o Vargas do poder, certo? Vargas, é óbvio, consegue frear o movimento, prender as lideranças e, quero destacar, o termo comunismo vai se consolidando como o grande mal do Brasil, como o demônio brasileiro. Havia uma propaganda muito negativa do que seria o comunismo. Por isso, dentro da era Vargas, não há crescimento do comunismo, há perseguição ao comunismo. Beleza? Destacando, dentro da era Vargas, não há crescimento do comunismo, há perseguição ao comunismo. Item 1 é falso. Item 2. Relendo aqui para vocês. O segundo interventor do Ceará foi Carneiro de Mendonça. Sim. Que assumiu o poder com a missão de conciliar os interesses ligados, grupos adivinhos da Revolução de 30, com as oligarquias locais. Isso é verdade? Tudo verdade. No terceiro item, a gente tem que falar aí dos chamados campos de concentração. Bora lá. Gente, a seca, ela é uma prática, mas muito comum dentro do contexto cearense, né? Uma intempérie, um acontecimento, melhor dizendo, certo? O que acontece? A seca, óbvio que ela tem uma questão social envolvida, certo? Destacando, a seca tem uma questão social envolvida, que vai ser muito comum chamar essa galera de retirantes ou ainda flagelados. Retirantes, flagelados da seca. Beleza? O que vai acontecendo? Essa massa de indivíduos, esse grande número de pessoas que ocupavam as estradas, que chegavam às principais cidades, dentre elas Fortaleza, a galera começou a ser uma ameaça
aos padrões de civilidade, uma ameaça ao comércio local, uma ameaça até o embelezamento da cidade. Por isso que era muito comum, mas muito comum mesmo. Sabe o quê? A prática de ações do governo que visavam frear esses indivíduos, né? Daí os chamados campos de concentração, que tanto foram construídos em áreas de saída dos imigrantes, dos retirantes, como também na chegada, no caso em Fortaleza. Por isso que o item 3 é sim um item verdadeiro. Então, 2 e 3 são verdades, item D. Beleza? Nona questão. Atente para o seguinte enxerto, que se refere às razões que levaram à criação dos campos de concentração no Ceará em 32. O campo era o último recurso, cheio de sofrimento e dor, que sua condição de sem terra tornava inevitável. Mas, nestes anos, eles aprenderam a se organizar em multidões, aparentemente disformes e sem controle, que levavam medo às autoridades e aos comerciantes de alimentos. O simples ajuntamento de retirantes já era suficiente para aterrorizar as populações das cidades mais próximas às áreas de secas. Aí diz: o evento retratado se deu, item A, como forma de tratar sobreviventes do massacre da comunidade de Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que foi liderada pelo Beato Zé Lourenço. Não, gente, não é isso. Aí a questão é os flagelados da seca que estavam ocupando as cidades, beleza? E como já foi dito até no texto, né? Eles também eram uma espécie de constante ameaça. A galera, né, em especial os setores médios e os setores das elites, viam no flagelado, tipo assim, opa, cuidado. Se der bobeira, ele vai ganhar a gente. Então, é um cara potencial criminoso, é um cara ligado à vadiagem, é um cara sem emprego e renda. Sacou a ideia? Então, esse discurso é um controle social desses indivíduos, que vai, né, em última instância, ser colocado no campo de concentração. Beleza? Então não pode ser aí o item A. Item B. Em função da grande pandemia de varíola que se abateu sobre o Ceará e ameaçou a capital do estado, sendo contida pelas ações profiláticas promovidas por Rodolfo Teófilo. Rodolfo Teófilo fez isso mesmo, né? Patrocinou a campanha de vacinação, mas isso não é o argumento para a criação dos campos de concentração. Item C. Como estratégia governamental para conter o fluxo de flagelados que rumavam às principais cidades cearenses, em virtude da seca iniciada em 1930. Nona questão, item C de casa, indubitavelmente. Beleza? 10ª. Bora lá. Povo cearense. Começa hoje o regime da ginecocracia. Às 13 horas, em Porsá-se-á, olha aí como é bonito, né, Mesóclise? Em Porsá-se-á, governador eleito pelo voto das beatas inconscientes e dos padres politiqueiros. Guardai neste instante um minuto de silêncio em homenagem aos mortos da Revolução. Aí diz: o texto acima se refere ao contexto histórico de pós-30 cearense, no qual as seguintes forças políticas polarizariam a
a disputa eleitoral. Bora lá, minha criancinha, coiso lindo de meu Deus. Presta atenção. Galera, se tratando de Era Vargas, a gente vai sempre pensar no seguinte. Ó, Era Vargas está associado a uma parada aí, ó, chamada de trabalhismo. Beleza? Trabalhismo. Tranquilidade? Beleza? Então, a Era Vargas está associada ao trabalhismo. O que seria isso, professor? É que a partir da Era Vargas, o Estado, o governo, passa a ter uma relação, passa a ter uma preocupação com o operariado. Não esqueça disso. A partir da Era Vargas, o cara passa a ter uma preocupação com o operariado. E aí, começam também a surgir agremiações políticas que prometem: ei, operário, tu é mó limpeza, a gente também, se junta a nós, certo? Então, entidades políticas que viam no operário o seu potencial instrumento, o seu potencial, abre aspas, cliente, certo? O que acontece? Filiado, né, e tal. O Ceará viveu a formação de algumas dessas instituições. Galera, LCT. O que seria, professor, a LCT? Gente, a LCT nada mais é do que a Legião Cearense do Trabalho. Beleza? Legião Cearense do Trabalho. Certo? A gente viu aqui, nesse nosso caminhar dessa aula, que não havia espaço, dentro do contexto da Era Vargas, para o crescimento de tendências comunistas. Que, na verdade, num dado momento, Vargas vai categoricamente persegui-las. O PCB é colocado na ilegalidade, a ANL é colocada na ilegalidade, então, né, não tinha muito espaço. A LCT, com o nome Legião Cearense do Trabalho, ela, na verdade, era uma agremiação política. Primeira coisa, liderada por Severino Sombra. Severino Sombra. Que era um católicozão assim, já de destaque, já de nome e tal. Então, se eu digo que o Sombra é um católico, eu estou dizendo também que ele vai trazer os elementos da sua fé católica para dentro da chamada Legião Cearense do Trabalho. Certo? Qual era a missão máxima da LCT? Missão máxima: afastar o operariado cearense, de ideais de esquerda. Beleza? Ó, a função máxima da
LCT era afastar o operariado cearense de ideias de esquerda. Sejam elas do socialismo ou do anarquismo. Beleza? Ok? Professor, se a função da LCT era afastar o operariado cearense das ideias de esquerda, o que é que a LCT propunha para esse operariado? Ei, operariado, vem com a gente é massa, a gente é doideira. Mas é doideira por quê? Massa por quê? O que que a LCT propunha aos operários para que eles fossem filiados? Bora lá. Primeira coisa, a LCT é uma força corporativista. Certo? Então, a LCT, ela não defende a luta de classes. Ela é contrária à luta de classes. A LCT defende uma aliança entre patrão e empregado. Certo? Aliança entre burguesia, os patrões, mais os operários. Beleza? Isso quer dizer o quê? Traduzindo, essa aliança entre burguesia e operário nada mais é do que o termo corporativista. Beleza? A LCT é uma força conservadora, gente. E o que é uma força conservadora? É que ela não quer mudar a estrutura da sociedade. Rico se mantém rico, operário se mantém operário, e a vida tem que seguir assim. Entende? Então ela é corporativista, ela é conservadora, ela defende a centralização política, certo? A centralização política. Ou ainda, a LCT defende a ideia de um Estado forte. Beleza? Um Estado que se coloque e controle a tudo e a todos. Isso é a tal da LCT. Beleza? Um Estado forte, controlador. Gente, outra perspectiva dessa LCT, sem dúvida alguma, que a gente tem que considerar aqui, que ela é antiliberal. Ela é uma força política anticomunista. Beleza? É interessante de como Severino Sombra era encarado muitas vezes como um ser acima dos outros, como um ser iluminado que trazia a verdade àquele povo. O que o Sombra diz, cara, tem que ser levado em consideração de maneira dogmática. O Sombra também traz à LCT um caráter paternalista. Paternalista. Isso quer dizer, operário, você não pode lutar por você mesmo. Operário, deixa que a LCT luta por você. Então, assim, a LCT deixa o operário sob o seu controle. A LCT conseguiu algumas vantagens? Conseguiu, é verdade. A LCT chega a negociar acordos coletivos. A LCT chega a trazer ao trabalhador algumas melhorias? Sim, isso é inegável. Beleza? E isso é a tal da LCT. Ainda nós temos a LEC. LEC. Que seria essa tal de LEC? Mas, gente, a LEC quer dizer Liga Eleitor.
eleitoral católica. Certo? Liga Eleitoral Católica. Leque, 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 leque. Certo? Como diria a maravilhosa canção do cancioneiro popular brasileiro. Gente, ó, LCT, Legião Cearense do Trabalho, LEC, Liga Eleitoral Católica. Pessoal, a origem da LEC tem a ver com uma orientação política aos católicos. Começa assim, Alec. Era assim, ó. Católico, se ligue, preste atenção, vote em candidato que está de acordo com os nossos ideais, que está de acordo com a nossa perspectiva. A LEC, ela não é uma entidade criada no Ceará, ou criada para o Ceará. A LCT, olha o nome, Legião Cearense do Trabalho, é cearense. A LEC, ela vem de uma orientação nacional. Claro, chegou no Ceará, aí o Ceará vai dar a sua cara. Aí o Ceará vai dizer assim, ó, bora fazer aqui do nosso jeito, beleza? A tal da LEC vai se tornando uma força política ligada às antigas oligarquias. Beleza? Ok? Então, força política ligada às antigas oligarquias. Amorecos. Lembra que Vargas chega ao poder em oposição às antigas oligarquias? Como eu disse para vocês, não dá para simplesmente exterminar todo mundo que estava no poder anteriormente. Então aí a galera vai se adaptando, né? Se eu sou um antigo oligarca e agora consigo atrelar o meu nome à Igreja Católica, ei, tu é de onde? Eu sou da Liga Eleitoral Católica. Muito prazer, Epifânio. Quando eu digo que eu sou da Liga Eleitoral Católica, isso me dá maior credibilidade. Isso tira de mim a pecha, a imagem de ser apenas um antigo oligarca, de um antigo poderoso, de um, abre aspas, um antigo ladrão. Sacou a ideia? Então essas elites, elas começam a querer associar o seu nome a LEC, Liga Eleitoral Católica, para dar uma melhorada na sua imagem. Sacou a ideia? Essa tal de LEC, ela vai ter influência nos resultados eleitorais. Certo? Professor, a LEC, ela era um partido político? Não. Porém, atuava de maneira muito parecida. Haviam os chamados partidos de fachada. O cara fazia o seu nome com a LEC, melhorava sua imagem com a LEC, mas no fim das contas ele tinha que disputar a eleição sob outra legenda, já que ele não podia participar pela LEC, porque a LEC nem partido político era, beleza? Mas aí ela influenciava o resultado eleitoral. Quem era indicado pela LEC praticamente tinha chance real de ganhar a eleição. Por isso, 10ª questão, item A de avião. LEC e LCT. 11ª diz: esta preocupação em conter a politização e a emancipação do operariado por parte do governo getulista concorre para explicar o surgimento da expansão em movimentos políticos como
a LCT. No contexto de 30, com relação ao avanço desses movimentos no Ceará, podemos afirmar que, item A, a força e organização do movimento operário no Ceará, sob lideranças comunistas, impediram que a influência do movimento legionário se expandisse. Mentira! A LCT, né, o movimento legionário, o nome é Legião Cearense, até o nome do jornal era o Legionário, ela cresce e cresce muito. Então, item A é falso. B. O objetivo da LCT era harmonizar as relações entre capital e trabalho, eliminando a influência de grupos comunistas e anarquistas sobre o operariado. Meu bebê, olha o que eu coloquei aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos ler, né? Afastar o operariado cearense de ideias de esquerda, socialismo e anarquismo. Como é que está a lei da questão? O objetivo era harmonizar as relações entre capital e trabalho, eliminando a influência de grupos comunistas e anarquistas. Tá aqui, gente. Tá no quadro a resposta. Né? Qual é o seu trabalho, meu bebê? Qual é? É olhar para o quadro, anotar todos os esquemas e fechar a prova. Assim é bom demais, não é não? Manda o Pix, por favor, viu? Tô igual Fortaleza, só pedindo Pix. Ó, 2 não, 12. Falou em Pix, eu fiquei emocionado, ó. 12, mano. Ao assumir a condição de beato, abraçou também um direcionamento político para a sua vida. Baixa Danta e Caldeirão foram organizados a partir de sua liderança, baseada em 3 princípios: fraternidade, oração e trabalho. Naquela ética de base cristã, o trabalho era a única forma de obter o pão de cada dia, pois ninguém deveria viver às custas do trabalho alheio. Um homem não poderia... Perdão. Deixa eu ver aqui. O homem não poderia ficar rico explorando o semelhante. Era uma religiosidade não capitalista. Aí diz, acerca das experiências do Caldeirão, marque a opção correta. Gente, eu não posso deixar de falar sobre isso, né? Eu sou da geração dos anos 80, sabe? Aí, o nosso domingo era assistir o Domingo Legal do Gugu, sabe? Aí o Gugu tinha umas assistentes de palco, a cor mais linda do mundo, sabe? Tinha uma lá que era a Ellen Ganzaroli, acho que esse era o nome da menina. A minha assistente de palco é o Edson, pessoal. Eu venci na vida, gente, eu venci na vida. Mas não tenha nem dúvida que eu trabalho pra caramba, mas só em ter o Edson como assistente de palco, ó, a vida já valeu a pena. Olha aqui, pessoal, olha. Já valeu, já. Sem dúvida alguma. Então, bora lá. Item A. Acerca das experiências do Caldeirão, marque a opção correta. Item A. Tratou-se de um movimento comunitário político liderado e organizado por Antônio Conselheiro. Não. O Toninho Conselheiro é outro movimento. Deixa o Toninho quieto aí, negado. B. Só para destacar, né? O Conselheiro é o líder da Guerra de Canudos, do movimento de Canudos. Não é do Caldeirão. B. Foi uma experiência organizada em meio às políticas públicas do Estado do Ceará para o controle social sobre os retirantes durante o período de estiagem, como Caldeirão, outras comunidades e outro tipo foram realizados. Gente, o Caldeirão é formado de maneira espontânea pelo Beato Zé Lourenço. Não tem nada a ver com o Estado incentivando a formação da comunidade, não. Tudo errado. C. Representando um contraponto ao contexto vigente do individualismo capitalista e de desigualdades sociais, o Caldeirão, sob a liderança de Beato Zé Lourenço, era organizado como uma cooperativa de camponeses, tendo como orientação os princípios da solidariedade cristã. Gente, sem dúvida alguma, o item correto é o item C. Só que, antes de dar tchau para você e desejar, né, bons estudos, que a gente trilha no caminho da aprovação, deixa eu falar aqui brevemente sobre o Caldeirão. O Caldeirão é um movimento messiânico, é um movimento de caráter religioso, onde o Beato Zé Lourenço era para aquela comunidade um novo caminho, uma nova condução diante da vida. O Caldeirão tem tudo a ver com o próprio Padre Cícero.
o Zé Lourenço vai a Juazeiro para conhecer o Padre Cícero. O Zé Lourenço, a priori, ele arrenda uma propriedade chamada Sítio Baixa Danta. Depois de alguns anos, o Sítio Baixa Danta é pedido de volta por seu dono, e aí o tal do Padim Padre Cícero concede uma nova propriedade que é chamada de Caldeirão dos Jesuítas. Essa comunidade era trabalhada de maneira comunitária, todo mundo trabalha, todo mundo usa, todo mundo come, todo mundo é dono, certo? Claro que sempre que há uma experiência fora daquilo que é comum, fora daquilo que é tido como, abre aspas, normal, a negada, mete a sola. Alguns boatos vão surgindo acerca do caldeirão. Por exemplo, o primeiro boato foi a existência do boi mansinho. Supostamente, a comunidade começou a fazer reverência, adoração a um boi, tal qual, né, já tinha tido relato bíblico de adoração de um povo ao boi. Dizia-se, por exemplo, que a comunidade era capaz de fazer remédios com a urina e com as fezes do boi. Professor, isso tem algum fundamento na realidade? Gente, até hoje não. Não tem nenhuma evidência, prova disso que a comunidade, né, bebia o mijo, comia a merda do boi para curar a doença, não. Não tem. Certo? Ok? Mas o boato existia. Beleza? Fazendo com que os moradores da comunidade, né, os indivíduos que lá estavam, fossem interpretados como fanáticos, loucos, atrasados, débeis e por aí vai. Certa feita, as autoridades começaram a questionar e a acreditar que a comunidade do Caldeirão era composta por comunistas. Gente, havia toda uma histeria, né, anticomunista no Brasil. Havia não, né, ainda existe. O que acontece? O Zé Lourenço sabia o que era comunismo? Não. Mas disseram que ele era um agente russo instalado no Ceará. O Zé Lourenço mal sabia o que era a Paraíba e o Ceará, mas disseram que ele era um agente russo. Ele era um pacifista. Quando a polícia vai lá acabar o movimento, ele vai embora antes e pede com que o povo se renda. Ele pede isso. Tanto é que os soldados são recebidos com almoço, aquela galinha caipira, pirãozão, entendeu? A galera viu, não, meu irmão, os caras aqui não tem nada não. Só que aí, alguns membros da comunidade resolveram refazer a comunidade, que estava proibida de existir. E aí eles resolveram, vamos para o embate, vamos para o enfrentamento. O que acontece? Alguns membros do Caldeirão desobedecem às ordens de Zé Lourenço, que era um pacifista, e vão para o combate. Claro que o Estado, que o governo, não vai poupar a galera e a comunidade será exterminada. Quem não fugiu, quem não se escondeu em outros lugares, acabou sendo exterminado. Mais uma chacina comandada pelo Estado, tal qual foi a Guerra de Canudos. Beleza? Agora sim, eu me despeço de vocês agradecendo a vocês. Fundamental que vocês acompanhem tudo, anotem, olhem as questões e, como eu digo, a aprovação tá logo ali, beleza? Abraço e até a próxima aula.